Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec. Estamos estudando o livro O que é o Espiritismo. Hoje é o nosso 10º estudo, recém começamos a estudar essa nova obra, já estamos no 3º livro, já é o 3º livro de Kardec que a gente estuda, estamos quase completando 2 anos de estudo. Aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos ainda no preâmbulo da obra, estudando a definição que Kardec dá do que é o Espiritismo. E a gente abriu uma janela aí de algumas semanas para poder desmistificar e tratar da importância desse assunto, que é o Espiritismo enquanto ciência e a relação do Espiritismo com as demais ciências. Então, como isso é um assunto muito importante, a gente abriu essa janela. Estamos pegando alguns textos em demais obras de Kardec para falar sobre esse assunto. Assim que a gente terminar, falta poucos parágrafos para a gente ver sobre esse assunto, a gente volta para a obra que é o Espiritismo e aí sim a gente vai tocar direto. Mas, antes de a gente iniciar o estudo, eu quero passar os meus amigos José e Lauro para que eles deem as boas-vindas a todos. Uma boa noite a todos que sempre nos acompanham. Boa noite, Lauro. Boa noite, Michel. Muito bom estar de volta para estudarmos essa obra de Kardec, o que é o Espiritismo. Continuando no preâmbulo, né? Quer dizer, estamos ainda no preâmbulo e estamos complementando o estudo com mais textos de Kardec que tratam desse tema do Espiritismo enquanto ciência, né? Então, sejam todos bem-vindos. Mandem as perguntas e os comentários habituais. Um excelente estudo a todos nós. Boa noite, José. Boa noite, Michel. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui novamente, né? Mais uma vez aí reunidos para continuarmos aí compreendendo o caráter, né? Como Kardec definiu o Espiritismo. Então é muito importante irmos com calma, buscando, como o Michel está fazendo, buscando textos onde Kardec vai sempre afirmar o caráter, né? O verdadeiro caráter do Espiritismo, para que a gente possa desmistificar algumas ideias equivocadas que se criou em torno do Espiritismo. Então, que os bons espíritos possam nos inspirar. Michel. Isso aí. Lembrando a todos a importância de vocês curtirem o nosso estudo. Clica aí no curtir. Isso ajuda a distribuir, a chamar a atenção do YouTube, né? Para que ele entregue para mais pessoas o estudo. Quem tiver aí algum amigo, alguma amiga, algum parente ou algum grupo de WhatsApp aí de Casa Espírita, compartilhe o link do nosso estudo lá. É importante para a gente também convidar mais pessoas e se inscrevam no canal, né? Isso também ajuda muito as atividades que a gente realiza e vocês podem nos achar nas demais redes sociais. A gente publica aí conteúdos diariamente sobre a obra de Kardec. E como disse o José e o Lauro, né, é importante, muito importante que todos participem, tirem dúvidas, tragam comentários, que isso enriquece o estudo. Bom, para a gente dar seguimento, então, lembrando sempre, o que a gente viu até agora? O nome da obra, o que é o Espiritismo, é uma pergunta. Kardec, já no início da obra, dá uma resposta para essa pergunta, o que o Espiritismo é. Ele dá uma definição muito importante para o que é o Espiritismo, é essa definição que a gente está, onde ali ele define o Espiritismo como ciência e filosofia. A gente pegou a palavra ciência e aí abriu essa janela. A gente já está aí praticamente há um mês vendo alguns textos na obra de Kardec sobre isso. O que a gente basicamente viu? E é importante que quem não assistiu, assista para que acompanhe aí todo o desenvolvimento que a gente está querendo tratar. A gente viu o caráter, né, do porquê o Espiritismo é uma ciência, quando Kardec apresenta ali o texto mostrando que o Espiritismo nasce com um método experimental, como qualquer ciência, né? Então há fenômenos, há fatos
que o Espiritismo observa, e nesse diálogo entre razão e fenômenos nasce a ciência espírita, como qualquer outra ciência. A gente viu também a relação entre o Espiritismo e outras ciências, né? As ciências acadêmicas que estudam a matéria, a gente tratou disso, mostrando que não é da competência das ciências acadêmicas falar do Espiritismo, assim como também não é competência do Espiritismo tratar de outras ciências. A gente viu no último estudo aí textos onde Kardec mostra que o uso da evocação dos fenômenos espíritas, da mediunidade, não é para interrogar os espíritos, para que eles tratem de demais ciências, né? E a gente viu também o texto onde Kardec mostra como é que o espiritismo se constrói enquanto ciência, né? Que é um processo racional, em que eu tenho um diálogo com os espíritos aí, em que ele se apoia também nessa universalidade, né? A razão e a universalidade e a coerência entre os princípios é que forma essa teoria espírita. Quais os pontos que a gente ainda julga importante tratar sobre a questão de ciência e espiritismo? É um texto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, muito conhecido, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é talvez a obra mais conhecida do movimento espírita em geral. Logo no primeiro capítulo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto chamado Aliança da Ciência e da Religião, onde Kardec vai mostrar que o espiritismo é essa aliança, né, um elo, ele liga a ciência à religião. Como também há um certo equívoco, muitas vezes, sobre o que isso significa, e isso está tratando da natureza do espiritismo, eu propus ao José e ao Lauro, então, que a gente desse uma olhada, são 3 parágrafos, é uma coisa que não é grande, para que a gente reflita um pouco sobre isso. Então, é esse primeiro texto que eu vou colocar aqui na tela, eu leio, comento, e a gente inicia a rodada de questões e reflexões, né? Então, a gente começa aí com, lembrando, é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, né? É um texto de Kardec, que se chama Aliança da Ciência e da Religião. Então, Kardec inicia esse item 8 dizendo: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas 2 ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então vejam nesse primeiro parágrafo que é muito interessante. O espiritismo é uma ciência, e como a gente viu, ele é uma ciência própria, tem o seu objeto de estudo, que são os espíritos e suas relações, mas a gente vai ver que Kardec não vai negar a religião. A gente vai ver que Kardec não vai combater a religião. E por uma questão de coerência. Porque Kardec vai mostrar que os assuntos que o espiritismo trata na sua ciência são assuntos que as religiões também sempre trataram. Porque as religiões falam de Deus, as religiões falam dos ensinamentos morais, da vida futura, das consequências das nossas ações após a morte do corpo. As religiões falam de oração, as religiões falam dessa interação, dessa adoração do homem com Deus, com o seu Criador. Então veja que os assuntos são semelhantes.
o que Kardec vai mostrar é que o espiritismo, ao tratar disso, não significa que ele faz isso sendo uma religião nova. Então, muitas pessoas pensam que porque ele trata dos mesmos assuntos da religião, então ele é uma religião nova. Não, ele faz isso através da sua ciência. Então, só que Kardec vai mostrar que, como a ciência espírita comprovou e explicou agora, cientificamente, racionalmente, aquilo que a religião sempre pregou, o Kardec vai dizer, bom, o espiritismo não nega a religião. O espiritismo auxilia a religião porque confirma cientificamente o que a religião apresentava como uma revelação divina, pautada em algum livro sagrado, pautado numa fé. Então, esse vai ser a interação do espiritismo, porque ele não vai precisar negar a religião, ele vai dar apoio à religião. Ele não vai ser uma religião, ele vai ser uma ciência que agora fundamenta os assuntos que a religião sempre tratou. Por isso que ele vai dizer que o religioso que não é dogmático, que não é sistemático, ele ficaria feliz com o espiritismo, ele poderia recorrer ao espiritismo para confirmar as suas próprias crenças religiosas. Por outro lado, porque o espiritismo ele faz essa aliança entre religião e ciência, porque, primeiro, ele é uma ciência tratando dos assuntos que a religião trata. Então, ele também vai mostrar para as demais ciências, para os demais cientistas, que eles não precisam ser materialistas, que eles não precisam negar a religião. Porque a grande briga era que uma pregava o uso da razão, o uso da experimentação, e criticava a falta do uso da razão, como o cientista fazia. Ele pregava o bom uso da razão, o bom uso da observação dos fatos, e criticava a religião por ela não se basear nesses pontos racionais, não se basear em leis naturais e muitas vezes negar o progresso, a discussão das ideias, negar o uso da razão. Aí Kardec vai mostrar, bom, mas agora eu tenho uma ciência que trata dos assuntos que a religião tratava. Então, o cientista não precisa jogar fora a ciência, o uso da razão, a observação dos fatos, mas ele pode, ao mesmo tempo, usando daquilo que para ele tem um valor muito importante, ele pode conhecer agora, dessa maneira, aquilo que a religião falava. Então, vejo que o espiritismo contribui tanto para a ciência quanto para a religião. Porque, como ele diz ali, né, a incompatibilidade, ela provém ou de uma observação defeituosa ou do excesso de exclusivismo, que agora o espiritismo vem resolver. Então, para resumir e já passar para o José e para o Lauro, então, quando eu digo que o espiritismo é uma aliança entre a ciência e a religião, não é que ele vai apresentar uma doutrina maluca que seja, ao mesmo tempo, ciência e religião, como muitas pessoas às vezes pensam. Não, não é nada disso. Não é que o espiritismo agora vai tratar tanto das ciências materiais quanto das religiões. Não é que ele vai fazer uma salada, uma misturança ao dizer isso. Não, ele quer dizer que ele é uma ciência própria, então ele tem os critérios científicos, por isso que ele tem uma aliança e uma conversa, e ele pode ser respeitado pelas demais ciências, mas ele tem como objeto de estudo e ele comprova aquilo que a religião sempre tratou, apenas baseado na fé e em livros sagrados. Percebe? Então ele consegue mostrar para o religioso que o religioso pode usar a razão e a ciência e ele não vai ter os seus princípios religiosos jogados no lixo, e ele mostra para o cientista que o cientista não precisa jogar a ciência fora e ele pode chegar nas crenças que as religiões sempre trataram.
Então, por isso, essa aliança entre ciência e religião que o Espiritismo faz. Passo para vocês. É um trecho bem interessante, né? Que o Michel destacou, desse texto de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai tratar desse tema da relação entre ciência e religião. Como é um tema muito amplo, daria para a gente falar muita coisa, vamos tentar selecionar algumas coisas, né, para destacar, que sejam mais importantes para nós aqui. Bom, ele vai dizer, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, né? Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. A ciência, no século XIX, ela já estava num nível bastante avançado. Relembrando, o termo ciência ele é utilizado desde o mundo antigo. Os gregos antigos já utilizavam a palavra ciência. Mas era ciência no sentido mais filosófico, de investigação racional, usando apenas a especulação do pensamento sobre a realidade. Basicamente, e a tentativa de utilizar o pensamento para conseguir construir um conhecimento verdadeiro acerca dessa realidade. Isso, estou falando de Platão, Sócrates, Aristóteles. Quando a gente chega na modernidade, a partir do século XVI, XVII, você tem a chamada Revolução Científica, principalmente com Galileu e Copérnico, e eles inventam o método experimental. Agora não é mais meramente a ciência moderna, não é mais apenas uma reflexão racional sobre a realidade, mas você vai acrescentar ao uso da razão o método experimental. A intervenção na natureza, o teste de hipóteses, e aí a ciência ela dá um salto muito grande. Então está evidente para todos que a ciência, ela de fato é uma alavanca da inteligência humana, e no século XIX ela já estava bem desenvolvida, como eu disse. Agora a religião já é menos evidente, porque hoje em dia, embora a religião continue tendo uma força expressiva, continue tendo bilhões de adeptos pelo mundo, a religião nos últimos, vamos colocar aí, 200 anos, poderia até colocar mais, mas vamos colocar nos últimos 200 anos, ela perdeu muito, muito, muito da força que tinha. Ela foi muito, muito atacada por diversos grupos e ela, sem dúvida nenhuma, perdeu muito da relevância que tinha no passado. Quem conhece a história da humanidade, o mundo antigo, a Idade Média, a Idade Moderna, sabe que a religião ela já teve um papel social, uma relevância na sociedade política, econômica, cultural, muito maior do que tem hoje. E a religião está sob constante crítica de muitas pessoas. Então, por que Kardec fala que é uma das alavancas da inteligência humana? Porque quando a gente olha para a história da humanidade, qualquer crítico precisa reconhecer isso, a religião sempre constituiu um guia moral para a humanidade. Um guia moral. Então, o ser humano sempre precisou de um critério claro para saber como agir. A ética e a moral tratam da ação humana. Ele sempre precisou de um guia moral para guiar as suas ações. Sempre precisou de um critério para guiar as suas ações. E a religião, desde que o mundo é mundo, serviu como esse critério. Para falar de uma das tradições mais importantes que vieram com o profeta antigo Moisés, que, segundo a tradição, né, Deus revelou a ele as 10 leis, os 10 mandamentos. E se a gente considerar as duas primeiras, não matar e não roubar, que segundo a tradição foram reveladas por Deus, Moisés foi lá, passou adiante, e isto serviu de base para absolutamente todos os povos. Todos os povos reconheceram que essa é
uma lei importante. Esses dois princípios morais, a gente às vezes não para pensar na importância que eles têm. Tamanha a presença deles na nossa vida, às vezes a gente não para pensar nisso. Esses dois princípios, não matar e não roubar, eles prevaleceram ao longo de toda a história da humanidade. Todas as sociedades, todos os povos, todas as culturas proibiram que um ser humano matasse o outro e que lhe tirasse o que não era seu, seus bens. Todas as sociedades consagraram este princípio como verdadeiro, como bom e como um princípio que poderia tornar a sua sociedade mais justa. Ao longo de toda a história da humanidade, foi assim. E mesmo na modernidade, mesmo no mundo contemporâneo, que é tão crítico à religião, absolutamente todas as democracias, e não só as democracias, todos os regimes políticos no mundo consagraram nas suas leis escritas este princípio de não roubar e de não matar. Então, sem esses princípios, qualquer um vai concluir que a sociedade entraria num caos completo e absoluto. Ela não conseguiria progredir, não conseguiria ter o mínimo sequer de estabilidade, sem o princípio de não matar e não roubar. E quem guiou o homem, quem primeiro revelou esse princípio ao homem foi a religião. Então a religião tem um papel fundamental, como Kardec diz, como alavanca da inteligência humana, né? O ser humano, os filósofos ao longo dos milênios aí, tentando compreender o mistério da vida, quem somos nós, o que é o ser humano, qual a natureza humana, de onde o homem veio, por que ele está aqui, para onde ele vai, tentando compreender esse mistério da divindade. A crença em alguma divindade, ela é absolutamente presente em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações. Ateísmo é uma modinha recente. Isso é um fato, não é uma opinião nossa. Nunca houve uma sociedade ateia, absolutamente. Isso os sociólogos, os antropólogos repetem várias vezes. Então, essa tentativa do ser humano de compreender o que ele é, de compreender o que é Deus, de compreender a vida após a morte, que são reflexões trazidas pela religião, impulsionaram muito a inteligência do homem, a desenvolver teorias, a desenvolver princípios que ajudaram a guiar a vida do homem aqui na Terra. Sem a religião, sem uma crença em Deus, etc., o homem ele fica completamente perdido, a sua vida perde o sentido e a sociedade ela vai aos poucos sendo corrompida. Isso é uma constatação. Então, sem dúvida nenhuma, essa primeira frase de Kardec ela contém muita sabedoria. Eu falei no início que a gente tinha muita coisa para falar sobre ela, né? Comentei só a primeira. Então, eu passo para vocês aí e a gente comenta mais depois. E ao longo da história, né? Então, se nós pegarmos a religião lá no seu nascedouro, no seu início, todo o domínio, né? O controle que foi tendo sobre a massa, as imposições, enfim, era necessário, como o próprio Kardec vai dizer, porque o povo ainda é muito embrutecido, né? Muito ignorante, precisava desse domínio pelo medo, pelo temor mesmo. Veja, mas a inteligência ela vai se desenvolvendo e esse domínio ele perde força, porque as pessoas agora querem mais. Surge a ciência, como foi dito aqui, né? Então essa ciência que investiga as leis do mundo material começa a ter problemas. Ora, a ciência vai descortinando cada vez mais, as ciências acadêmicas, cada vez mais descortinando novas leis, né? A religião defende a existência de um princípio da alma, né? A sobrevivência, as penas e recompensas, só que é de uma forma especulativa. Bom, já foi tratado pelo Michel, né? Que o Espiritismo vem apresentar essa alma como um fato,
Agora não é mais uma especulação. Agora veja, o próprio Kardec vai dizer que o espiritismo, a ciência pode se apoiar no espiritismo para compreender essa lei até então desconhecida, né, a lei do mundo moral, e a ação desse ser pensante sobre a matéria. Hoje, o que nós vemos hoje, por exemplo, psiquiatras e psicólogos sempre orientando as pessoas a mudar os seus pensamentos, porque isso causa sérios danos físicos. Coisa que já era tratado por Kardec lá no século XIX. A ação desse ser pensante sobre a matéria. Bom, então a ciência, isso também é um ponto só, e a gente está tratando só de, eu quero tratar só de um ponto. Então, a ciência pode se apoiar nesse sentido no espiritismo, ciências acadêmicas, para compreender melhor a ação desse ser pensante, o espírito, sobre a matéria. Da mesma forma, a religião pode se apoiar no espiritismo para explicar aqueles fenômenos que eram tidos como sobrenaturais, como maravilhosos. O espiritismo vem e revela leis que até então eram desconhecidas, e a ciência, por não aceitar, né, esses fenômenos como sendo algo natural, colocava muito mais na conta da imaginação, da alucinação, né? Então, veja, havia essa separação entre ciência e religião. O espiritismo vem essa ponte, que ajuda de um lado ao outro. Agora, é preciso o estudo, né, de ambas as partes para poder melhor entender. Então, veja que, do ponto de vista de leis, o espiritismo revela novas leis, a ação desse ser, né, e nós fizemos um estudo, concluímos segunda-feira sobre o perispírito. O Kardec vai dizer que o perispírito é a chave para explicar todos os fenômenos que nós podemos compreender. Então, quando a ciência, as ciências acadêmicas, compreender, aceitar a existência desse envoltório, desse ser, dessa matéria, né, que o Espiritismo vai chamar de fluido cósmico universal, e o Espírito atuando sobre essa matéria, pode, né, provocar todos os fenômenos que nós aqui podemos imaginar, que a religião não consegue explicar, vai colocar sempre no campo do maravilhoso, do sobrenatural, né, vai criar os seus dogmas em torno disso, e a ciência nega, porque ela só se baseia em leis que realmente são leis do mundo material, né? Então, são dois pontos que eu queria destacar aqui. Michel. Isso aí, eu vou ler o segundo parágrafo aqui para a gente trazer mais alguns elementos. Então vejam que no segundo parágrafo, Kardec continua. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que estão, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então vejam que nesse segundo parágrafo, Kardec ele aprofunda um pouco mais sobre a consequência de eu ter o espiritismo existindo para ser possível esse diálogo entre ciência e religião. Porque ele vai mostrar, como ele diz ali no parágrafo, ele vai mostrar que agora a ciência ela não vai mais poder ser materialista. Então, essa é a primeira contribuição que o Espiritismo dá à ciência,
Porque agora o espiritismo surge como uma ciência mostrando que o materialismo é falso. Então, é esse braço do espiritismo que ele atinge de uma maneira muito forte o meio científico. Porque o meio científico, ele passou a se tornar materialista porque ele via a religião, ela negando as próprias leis materiais, a própria evolução, a própria discussão, análise, uso da razão, e ela via a religião não tendo condições de provar aquilo que ela ensinava, porque a religião colocava apenas no campo da fé. Olha, há uma revelação divina através dos seus profetas que afirmam essas verdades que são trazidas por Deus. Você aceita usando a fé, não é a razão que vai ser a responsável por confirmar essas verdades divinas. Então, o cientista, devido ao progresso do ser humano, não admitia mais isso, então logo ele negava aquilo que a religião trazia. Quanto mais ele estudava somente a matéria, ele passou a achar que, por isso que Kardec diz, né, que ele vai se tornando exclusivista, porque ele passava a achar que só com leis materiais eu poderia explicar todo o universo. E aí vem o espiritismo, então, e cientificamente prova aquilo que a religião falava. Então, nota que ele consegue dar ele consegue influenciar os dois lados. Ele mata o materialismo do cientista e abre a possibilidade para o cientista ver que mesmo aplicando a sua cientificidade, é possível eu ter as crenças na imortalidade da alma, das leis morais, das consequências da vida após a morte, da própria existência da alma. Então, esse é o ponto muito forte, porque o materialismo ele cresceu muito nesse meio, né, científico, em que a religião é visto como uma bobagem ou algo para a fé. E o espiritismo, então, dá esse golpe, né, porque ele mostra que agora eu tenho uma ciência provando a existência da alma. E, por outro lado, como ele conclui ali o segundo parágrafo, né, então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder. Porque agora aqui ele fala, então, do papel da influência do espiritismo na religião. A religião, ela não precisa se preocupar com o progresso, com a discussão de ideias, em aceitar aquilo que as ciências trouxeram. Ela pode aceitar isso, ela pode abrir as suas crenças para isso, porque não há nenhuma contradição e nem vai ser o fim das suas bases, porque agora ela tem o espiritismo como apoio. Então eu posso agora usar a razão e mesmo assim confirmar os princípios religiosos. Porque esse é um dos pontos que foi enfraquecendo a religião. Porque o ser humano avançava em metodologia, em raciocínio, e a religião se fechava nos seus dogmas, no seu exclusivismo, e se criou, então, essa divisão, essa separação, em que o Espiritismo vai mostrar que não é necessário. Pode haver, eu posso aplicar ambas as coisas, que o Espiritismo consegue dar essa solução. É como se o Espiritismo fosse uma peça que faltava. Por isso que ela é o elo, né? Por isso que ela é a aliança. Eu posso respeitar as leis materiais e aquilo que as ciências que tratam da matéria apresentam, e ao mesmo tempo sustentar a ideia de um Deus, de uma alma, de uma moral. Uma não precisa negar a outra, né? Que é o grande problema que a gente vive. O materialismo, ele tenta substituir a religião e não consegue. Da mesma maneira que o materialista não entende por que apesar de todo o avanço científico, o número de religiosos não diminui. Ela atribuía isso à ignorância humana.
enquanto o espiritismo vai dar uma outra explicação. O ser humano, ele não abandona a religião, mesmo com todos os excessos equivocados que as religiões tomaram, porque como o ser humano é uma alma imortal, ele tem a intuição dessa vida futura e desse mundo que ele veio. Então, por isso que a humanidade sempre é, na sua maioria, espiritualista. Só que agora a humanidade pode ser espiritualista sem negar o avanço da ciência, os princípios científicos e a metodologia da ciência. É isso que é exatamente o que ele está colocando como os tempos são chegados, né? A aliança da ciência com a religião. Claro que isso ainda não aconteceu, né? Como o próprio espiritismo ainda não se tornou uma doutrina conhecida para apresentar exatamente isso que ela vem contribuir, a gente ainda tem esse abismo, né? Ou a pessoa ela é só científica e ela é materialista e ela nega a religião, e aí ela vai se apoiar numa moral política ou mais filosófica, ou até vai jogar fora a moral. Ela tenta resolver os problemas humanos e sociais com doutrinas materialistas e não dá conta. Ou então a pessoa, ela tem os seus conhecimentos e a sua confiança na ciência, mas quando ela vai tratar da religião, ela coloca, olha, aqui é uma outra coisa, eu deixei de lado agora os fatos, a razão, e estou no campo da fé. Há muitas pessoas que são do meio científico e têm as suas religiões, mas ela separa, né? Ela não coloca como possível eu aplicar o que ela tem de método científico para as crenças religiosas. E da mesma forma ainda, muitas religiões ou religiosos, elas têm esse antagonismo com a própria ciência, né? Ela tenta criar ainda um discurso que muitas vezes derroga as leis científicas. Então a gente vê que quando o espiritismo for compreendido, a gente pode ter aí esse avanço social, né? Que Kardec coloca como algo que Kardec sabia que isso não era ingênuo, né? Em outros momentos ele vai mostrar que isso só aconteceria depois de muito tempo, né? Porque, vejam, é uma mudança muito drástica nas instituições humanas, né? Então, claro, hoje, por exemplo, já há uma discussão muito forte sendo retomada nos meios acadêmicos sobre valorizar tentativas de se estudar algo além da matéria, né? Embora ainda haja uma relativização, não seja uma coisa oficial, mas há um período de menos preconceito, né? Mas também, por outro lado, há uma tentativa de se fazer uma ciência nova sobre esse assunto, sendo que já tem uma pronta que é a de Kardec. Então, veja, quando a gente pega a transição, a gente tem momentos transitórios, a gente tem várias contradições, né? Mas Kardec deixa muito claro que se o espiritismo fosse bem compreendido, e como ele vai mostrar, né, o progresso ele é inevitável, pode demorar muito tempo, mas ele mostra a racionalidade do que o espiritismo pode proporcionar para essas instituições, para essas discussões aí que existem até hoje, né? Passo para vocês. Acho que o Michel colocou bem em vários pontos. Eu só queria ressaltar o seguinte: eu já vi muitos espíritas dizendo quando é que a física vai chegar no espírito? Quando é que a física vai demonstrar a existência do espírito? Será que está perto? A existência dos espíritos, a gente já disse isso algumas vezes, é uma ciência própria, autônoma, que já demonstrou isso. Eu sei que essa afirmação que eu estou fazendo, ela vai encontrar ceticismo em muitas pessoas. Mas a gente pode demonstrar dentro da obra de Kardec
que a explicação científica que ele dá para aqueles fenômenos genuína e que, dando como a melhor hipótese a explicar aqueles fenômenos, a existência de inteligências invisíveis que podem atuar sobre a matéria, ele chega na demonstração de que essas inteligências elas existem e elas se autodenominaram alma. Ou místicas, misteriosas, os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que viviam na Terra. Esses homens morreram, a alma vai para o mundo espiritual. Então, o espiritismo já de a física, química, biologia ou qualquer ciência materialista demonstrar a existência da alma, do espírito, porque isso já está demonstrado. Essas pesquisas na universidade hoje são interessantes, são importantes, de experiências quase-morte, lembranças de vidas passadas, são todos importantes. Mas a gente precisa entender que isso já foi demonstrado pelo espiritismo. Agora, a ciência ela precisa reconhecer este fato. Essa é a grande física, química, biologia. Elas precisariam reconhecer este fato. Reconhecer a teoria espírita como uma teoria sólida, genuinamente científica. São várias causas que levam a isso: preconceito, ignorância, desconhecimento, etc, etc. Então, quando as ciências ordinárias reconhecerem este fato, aí elas vão perceber que o espiritismo é uma ciência genuína que abre portas a uma investigação que antes não era possível. Porque o espiritismo dá a conhecer os espíritos, dá a conhecer os fluidos, dá a conhecer as leis que regem a relação entre os homens e os espíritos. A partir daí, a física, a química, a biologia, sempre muito bem colocadas no seu campo de atuação, elas vão poder passar a refletir, ora, como é que nós podemos aproveitar os conhecimentos do espiritismo? Como é que nós podemos fazer uma relação entre uma e outra? Lembrando, existem pontos de contato, e a gente sempre lembra do Cosme, que nos ajudou a compreender isso. Sempre existem pontos de contato entre as ciências. Embora elas tenham seu domínio próprio, física, química, biologia, você tem pontos de fronteira, pontos de contato entre elas. Tanto é que, até mesmo na escola, os alunos estudam físico-química, que é a relação ali entre a física e a química. A pessoa vai para um curso de biologia, ela vai estudar um pouco de química. Então, existem relações. Do momento que as ciências aceitarem o espiritismo como uma ciência genuína, quando o espiritismo ganhar lugar de cidadania, como diz Kardec, né, aí vai passar-se a refletir como é que pode estabelecer uma relação entre elas. E aí essas ciências vão reconhecer que o espiritismo já demonstrou a existência da alma e de Deus. E aí essas ciências vão se desarmar contra a religião. Porque elas vão falar, olha, então quer dizer que agora surgiu uma ciência que demonstrou que a religião sempre estava certa com relação a esses dois princípios? A alma existe, Deus existe, a alma é imortal, ela sobrevive à morte do corpo. Então a religião estava certa, e aí a ciência vai perder todo o seu preconceito contra a religião vai se solidificar porque vai estar respaldada pelo espiritismo, e vai ser possível, então, haver uma relação mais pacífica entre ambas, e a ciência vai poder se aproveitar do conhecimento espírita. A religião também. As ciências ordinárias vão poder se aproveitar do espiritismo. E quando isso acontecer, se acontecer, a sociedade só tem a ganhar e vai ser um salto extraordinário. Se a ciência já avança somente do ponto de vista materialista,
Vocês imaginem quando as ciências aceitarem o espiritismo como uma ciência, como uma genuína ciência, e aí a sociedade vai avançar enormemente. Então, é preciso ficar claro isso para nós espíritas. O espiritismo já demonstrou a existência da alma, e para compreender isso, as pessoas precisam estudar o capítulo 4, a obra de Kardec como um todo, né? Mas o capítulo 4 dos sistemas de O Livro dos Médiuns, onde Kardec vai discutir lá as diferentes hipóteses que explicavam os fenômenos e por que a hipótese espírita é a melhor. Essa é a demonstração da existência da alma para o espiritismo. E nada melhor para isso, né? Você citou aí, José, o Livro dos Médiuns, é que, novamente, resgatemos a forma, o modelo, como Kardec usou e os grupos aprenderam, né, ao longo daquele século XIX, que é a prática de se comunicar com os espíritos e vice-versa, evocar comunicações espontâneas, fazer perguntas, ouvir o que os espíritos têm. Há um fenômeno muito interessante, vocês vão me confirmar se isso é fato, de que o número de pessoas que vão se tornando ateias na universidade é muito grande, porque passam a negar, mesmo que a pessoa vá, né, para uma universidade, ao longo do tempo, ela passa a negar ou não aceitar a existência da alma, de Deus, muito menos da alma. Né? Isso passa a ser isso, pelo que me disseram, um fato. Bom, como vamos combater isso? Vendo o espiritismo como uma religião? Claro que não vai combater isso, porque religião por religião a gente tem um monte. Mas sim entender que o espiritismo é uma ciência que prova a existência da alma, prova a existência de Deus, porque são esses espíritos que vão relatar a existência de um ser superior, né? E veja, imagine grupos que vão se formando pelo mundo afora, com aquela configuração, aquele modelo de reuniões para estabelecer relação com os espíritos. Não tem mais como a pessoa negar. Imagina aquele que quer negar, mas numa reunião íntima, ele vê ali se manifestar um ente querido ali, um pai, um amigo, alguém que diz algo que somente ele sabia, ou dá todos os detalhes, né, de como provas de como ele vivia aqui, não tem mais como negar que tudo se resume à matéria. Né? Então, aí o materialismo, de vez, é o golpe fatal, porque ele já não tem como mais. Imagina, no mundo todo, grupos que se formam com esse objetivo. Aí, a maioria, né, a força da massa arrasta. Agora, isso seria uma grande contribuição do Espiritismo, mas, né, com aquele método utilizado por Kardec. Então, e digo mais, esses tipos de reuniões poderiam ser feitos até dentro das universidades, mas com seriedade, seguindo aqueles critérios observados por Kardec em O Livro dos Médiuns, por exemplo. Seriedade, recolhimento, a prece, tudo aquilo, né, que envolve a prática da mediunidade. Né? Então, veja, os próprios acadêmicos poderiam entabular a conversação com os espíritos e ouvir deles instruções, pesquisas que iam surgindo e ia se desenvolvendo com a nossa ciência acadêmica, e o espiritismo, à medida que a ciência fosse avançando nas suas pesquisas, o espiritismo poderia caminhar junto, mas com esse formato de ciência. Michel. Vou ler aqui o último parágrafo para a gente conversar, então, mais um tempo que nos resta sobre esse assunto, né? Então, Kardec encerra esse texto dizendo: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque
encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta não encontrou de ilógico, nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus, que é lei de Deus. Então é interessante que Kardec mostra que o surgimento do espiritismo, dessa ciência espírita, ela é um golpe fatal no materialismo. É o materialismo quem morre. Porque o religioso, ele já está a um passo das crenças espíritas. Porque ele tem uma noção de Deus, uma crença em Deus, ele tem uma noção de vida futura, de consequências na vida futura, uma moral. O que faltava para a religião? É poder se apoiar na razão e nos fatos. Não apenas na fé, não apenas em livros ou profetas. E faltava para a religião lapidar certas noções, entender que as consequências da vida após a morte não são materiais em lugares como o céu e o inferno, que não são penas eternas. Vejam que são pequenos ajustes. E o cientista que era materialista, agora ele tem uma ciência que demonstrou que o materialismo é falso. Então ele não precisa jogar fora o valor que ele dá para a cientificidade, e ele pode agora, com tranquilidade, ter a crença, ter a fé nas coisas que a religião dizia e ele repelia. Então quem perde, como diz Kardec, quem foi vencido foi o materialismo. Então isso que é a beleza. Agora veja que ele termina o texto, Kardec é muito lúcido, né? Ele mostra que isso não seria unânime, como ele diz, né? Há pessoas que ficam para trás, há pessoas que não acompanham todo esse desenvolvimento, mas que ele coloca para o futuro, né? Vai marcar uma nova era da humanidade. Como isso é um fato, como isso são fatos muito bem construídos e embasados, né? Isso vai acontecer, porque o progresso é inevitável, né? Mas até lá a gente tem ainda muita transição, muita discussão, muito conflito, muita contradição, até que, porque como Kardec diz, isso é muito revolucionário. Qualquer ideia que mude drasticamente a sociedade, é evidente que ela tem resistência, né? Que as coisas não se transformam assim de uma hora para outra, mas a gente vê como já tem, no ponto de vista teórico, a gente já tem aí uma solução muito bem apresentada
que Kardec já mostra no início do Evangelho segundo o Espiritismo. E que, claro, que ainda isso precisa ser conhecido, principalmente, né? Vejam que disso que a gente apresentou, que é extremamente algo que ainda falta muito para se concretizar, então vejam como isso está muito lá na frente, a gente tem, como eu costumo sempre dizer, a gente tem nesse momento um primeiro passo que é voltar a Kardec. Então, além de não avançar na aplicação disso que está aqui, a gente andou para trás durante o século XX. Então, a própria teoria espírita, que é esse elo, foi escondida e negligenciada. Foi feita uma outra coisa sendo chamada de espiritismo. Então, imagina, mesmo com a doutrina de Kardec sendo trazida à luz para a sociedade, isso é uma coisa que demora para acontecer. Imagina nem sendo conhecido, como foi que aconteceu. Então, a gente tem primeiro, eu sempre digo, a gente tem primeiro uma luta interna, que é fazer o próprio movimento espírita voltar a Kardec, entender Kardec como uma ciência, e não como mais uma religião, para daí a gente começar a ter alguma influência fora dessa bolha, né? Então é um processo que, no meu entender, a Recém recomeçou internamente. Porque a Recém está havendo um movimento de voltar para Kardec, que é essa aliança, né? Ele ofereceu muito bem, de uma maneira muito bem estruturada, a possibilidade dessa aliança e dessa modificação da sociedade. Se a gente sai de Kardec, veja, quando eu crio uma chamada religião espírita, eu combato exatamente o que Kardec estava querendo solucionar. Porque enquanto Kardec estava indo para uma direção de aliança e diálogo e solução, o movimento espírita criou de novo mais um problema. Ela apresentou o espiritismo como mais uma religião que ainda vai competir com as outras. Então eu passei a competir com as outras religiões. Então eu sou antagonista das outras, porque eu estou competindo, e eu nem estou dialogando com a ciência. Por isso que os cientistas, na sua maioria, nem sabem que o espiritismo existe. Ou se sabem, eles dizem, é uma religião, não me interessa, é mais uma. Então vejam que a gente tem que primeiro retomar o caminho de apresentar o espiritismo tal como ele é, apresentar ele bem racional, bem estruturado, apresentar o seu conjunto, né, de fenômenos, tanto da época de Kardec quanto agora, apresentar a coerência da sua teoria, os seus métodos. Veja que é uma discussão que é recém. Vejam que muitas pessoas agora estão dizendo, então o espiritismo é uma ciência. Mas como assim? Veja como ainda é novidade isso. Então imagina o tempo que vai levar para ela ter esse alcance de nível social, né? Para poder realmente marcar uma nova era, como ele está dizendo aqui. Mas o importante é a gente começar entendendo isso. Todo processo, ele primeiro tem que fazer sentido, ser racional, para depois a gente ir para a aplicação dele, né? Então é justamente esse momento que a gente está bem no início, né? Mas tudo leva a crer que é uma retomada aí para, primeiramente, se estudar e se conhecer Kardec, né? Então, acho que do que eu propunha para a gente trazer hoje, refletir isso, sobre essa relação do espiritismo com as ciências e com as religiões, né? E o quanto Kardec abordou isso sem fazer confusão, né? Sem estabelecer uma coisa maluca que às vezes o próprio movimento espírita divulga. Não, o espiritismo ele é ao mesmo tempo uma ciência, ao mesmo tempo uma religião, mas ao mesmo tempo ele compete com essa coisa maluca que se apresentou no século XX que não faz sentido nem para o religioso nem para o cientista. Eu achei importante a gente ver como Kardec não foi isso que ele quis dizer, né? Ele quis mostrar isso que a gente discutiu aí brevemente hoje. Passo para vocês aí para
para refletir sobre esse último parágrafo. Exatamente. A gente não pode confundir, dizer que o espiritismo é uma ciência e uma religião ao mesmo tempo. Isso não faria sentido. A gente já tentou explicar algumas vezes, né? O espiritismo é uma ciência que trata da alma, então, naturalmente, ele vai ter assuntos em comum com a religião. Isso que as pessoas precisam entender. O tema da alma sempre foi um tema de domínio de duas áreas, filosofia e religião. Muitos filósofos ao longo da história, desde Platão e Sócrates, trataram do tema da alma. E também, evidentemente, ela sempre foi um tema do domínio da religião. No século XIX surge esta ciência nova para tratar deste tema. É uma coisa inédita, uma novidade absoluta na história da humanidade. Então, naturalmente, se você cria uma ciência nova para investigar a alma, você vai ter temas relacionados à moral, você vai ter temas relacionados à felicidade ou infelicidade futura desta alma, você vai ter coisas relacionadas com a existência de Deus, isso é óbvio. Então é por isso que as pessoas confundem, acham que o espiritismo é uma religião. Mas, na verdade, ele é uma ciência que vai investigar a alma e vai ter temas comuns com a religião. Isso precisa ficar claro para que a gente não faça confusões. O estudo de hoje foi importante, o texto complementa o que a gente está debatendo aqui sobre o espiritismo enquanto ciência, né? E espero que as pessoas tenham compreendido isso e tenham gostado da gente trazer mais esse complemento, né? Então é isso, temos alguns comentários aqui. Pergunta exatamente não tem, né? Eu estou olhando aqui. Não tem nenhuma pergunta, mas a gente tem o pessoal dando boa noite, alguns comentários interessantes. O Luciano falou isso deve ter acontecido com o heliocentrismo em questão de acreditar. Eu acho que ele comentou isso quando o Michel estava falando sobre a demora que o espiritismo tem para ganhar a sociedade, né? Para ganhar a aceitação das pessoas. Eu acho que sim. Nós já comentamos aqui que a teoria do heliocentrismo, né, de que o Sol era o centro do universo e não a Terra, ela demorou muito tempo. A gente já comentou aqui que ela demorou mais de 100 anos, né, para ser aceita. Muito mais. Então, o espiritismo provavelmente vai demorar bem mais que o heliocentrismo. Mas é isso. A gente vai tentando. O nosso dever é buscar a verdade. E se a gente descobre alguns princípios verdadeiros, a gente conta isso para as pessoas. Basicamente, o que a gente faz aqui é o que a gente faz com o espiritismo. Então, a gente faz a nossa parte, Deus sabe o que faz. Quanto vai demorar, qual vai ser o momento, se é conveniente que demore mais ou menos. A gente não sabe, Deus sabe o que faz, então deixa ele tomar essas decisões aí. Já vou me despedindo também. Mais um estudo realizado. Sempre bom estar aqui com vocês, na companhia do Michel, do Lauro, e também as pessoas que nos acompanham aqui no estudo, sempre presentes. Isso é muito bom para a gente. Ficamos muito felizes. Boa noite a todos e um grande abraço. É isso aí. Eu já vou me despedir também, sem comentários. Quero agradecer ao Michel, ao José, a participação do pessoal que comentou aí no chat, né? A você que vai nos assistir, né? Talvez no futuro aí, quem ainda não nos assistiu, não está agora conosco, mas que for assistir, deixe seus comentários lá abaixo da descrição do vídeo, para que a gente possa ir interagindo com todos, né? Porque é um estudo, e quanto mais pessoas quiserem buscar aí a compreensão, com comentários ou com perguntas, melhor se tornará esse estudo, né? E quero lembrar que segunda-feira temos aí o nosso estudo de um livro dos Espíritos, tá bom, pessoal? Já fica o convite feito aí a todos. Mais uma vez, então, obrigado e desejo desde já aí um ótimo final de semana. Fiquem em paz. É isso aí, vamos nos despedindo, como lembrou o Lauro, segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai entrar agora nas questões da escala espírita, né? E do jeito que
pelo andar da carruagem, agora a gente fica uns bons meses aí nos itens da escala espírita. Então, segunda-feira, às 20 horas, a gente está estudando, né? Agradecer ao José, agradecer ao Lauro, a todos que participaram. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever nos canais e nos acompanhar nas demais redes sociais. Um bom resto de semana a todos. Nós nos vemos em breve. Uma boa noite a todos.